homem pode fazer o que quer, mas não escolher o que ele quer. Arthur Schopenhauer. Colunista de jornal. A paciência, assim como a República de Portugal, também tem seus limites, ensinava o Barão de Tararé. Comigo ocorreu o mesmo a partir do momento em que fui convidado pela Folha de São Paulo para escrever regularmente uma coluna. Meus limites eram os 3.000 caracteres que a paginação admitia. Neles, precisava encaixar as ideias e informações sobre o tema que me é muito prezado, a influência da natureza humana, através da genética e da seleção natural, Darwin, em nossos comportamentos, escolhas e desejos. Ela nos manipula sem que percebamos, nós que temos a pretensão de estar no comando de nossas ações, que cremos na ampla liberdade de nosso arbítrio. Nunca entendi como a psicanálise podia desdenhar dessa força descomunal. Era como ter um elefante na sala e fingir que ele não estava ali. Mas isso é problema de uma psicanálise que se fecha a outras maneiras de entender o funcionamento da mente, como as psicologias cognitiva e evolucionista e a neurociência. Tenho um sonho de que essa minha prezada obra de Freud venha se abrir cada vez mais ao espírito científico que o professor vienense ambicionou para ela. E faço a minha parte para que isso aconteça. Eis a razão de ser deste livro, ir além da concisão necessária para a coluna e dar vazão à minha vontade de tornar consciente. O principal objetivo da psicanálise é esse, o fator natureza agindo sobre nós, e com isso ampliar nossa capacidade de decidir sobre nossas vidas. Tomei como bases as colunas, mas aqui pude ir além dos 3.000 caracteres. A natureza humana existe. Tá maluco, Dr. Dowd? Todo mundo sabe que a natureza humana existe. É que nem a piada do sapo e do escorpião, quando ele pica o sapo no meio do rio e os dois vão se afogar, e ele diz, eu não posso fazer nada, é da minha natureza. Aí é que está, amigo. Para os bichos, todo mundo reconhece que eles têm natureza, que têm instintos. E você não está de todo errado. O que acontece é que você é engenheiro, um homem das ciências exatas. O mais engraçado é que você tem a companhia dos não formados e do senso comum. Qualquer pessoa vai dizer, isso ele puxou da família do pai, e ninguém discorda. Mas na academia, no mundo das universidades, das pessoas letradas, a coisa é diferente. Eu, psicanalista, sou das humanas, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, as políticas, a história, etc. Pois você acredita que essa turma passou afirmando, desde seu nascedouro, que o ser humano era uma criatura inseparável do resto dos bichos? Pode ter começado como coisa religiosa, mas depois, sobretudo depois de Marx, mudou para a tábula rasa. Para eles o ser humano nascia como uma folha em branco, e ele seria o que a cultura aos conhecimentos transmitidos, escrevesse nele. Ninguém explicava de onde tinha vindo a tal da cultura, mas ela era a origem de todas as malvadezas do ser humano, a ganância, a trapaça, a inveja, o ciúme, a cobiça, a traição, a exploração de um pelo outro e, é claro, as desigualdades e o capitalismo. Mas as bondades também. O comunismo iria pegar as crianças e forjar puro e novo homem, escrevendo nele só belezas. Era a continuação da crença no bom selvagem de Rousseau. Ele acreditava que os silvícolas, vivendo alheios à civilização, seriam a personificação do homem ideal do comunismo, não contaminados pela praga urbana dos maus sentimentos. Esse tipo de pensamento dominou as ciências humanas desde então. O que é a natureza humana, afinal? Pense num computador. Quando você o compra, ele já vem com um monte de programas instalados. Somos nós, quando nascemos. E isso é a natureza humana. Depois você acrescenta outros que te interessam, seria a cultura, que ele só absorve porque já tinha aqueles programas do nascedouro. Eu acho que a comparação está boa. Veja como um bebê vira a cabeça para o lado certo quando é posto para mamar. Ou como chora com seus incômodos. Ninguém ensinou essas coisas a ele.
É do seu programa operacional. Porque temos medo de altura, do escuro, de insetos voadores, baratas e cobras. Tivemos aulas disso. As crenças das ciências humanas afetam nosso dia a dia. Minha filha voltou da escola me contando que teve que preencher um formulário onde lhe perguntavam sua raça. Ora, não existem diferentes raças em nossa espécie, portanto escreveu, humana. No dia seguinte a professora censurou-a por debochar do questionário. Ela respondeu, porque já tinha conversado comigo, que havia respondido da mesma maneira que Albert Einstein, em Ellis Island, EUA, 1937, e perguntou se a professora não achava que era um bom exemplo. Como foi aplaudida por toda a sala, a professora se calou. Mas fico pensando em quantas crianças foram forçadas a se rotular brancas ou negras, importando um ódio racial de uso totalitário, semelhante à ideia de que somos seres vazios, prontos para mais sábios preencherem ao sabor de seus interesses. É bem verdade que nossa natureza foi capaz de produzir nossa cultura, e foi a cultura, através de seus pensadores e líderes, como Hammurabi, Aristóteles, Platão, Cristo, Kant, John Stuart e mil e outros, que gerou a ética, as leis de convivência que nos regem. Ela não poderia sair diretamente do selvagem, de nossa natureza, que de bondosa não tem poucas coisas em suas raízes, ao contrário do que pensavam Rousseau e os comunistas. Não foi à toa que Charles Darwin relutou tanto em publicar seu livro sobre a seleção natural aplicada aos humanos. Era um tabu considerar o ser humano como mais um bicho, apenas. E, de fato, muita gente viu na obra de Darwin uma boa base científica para explicar seu comportamento selvagem. Os capitalistas americanos do século XIX, gente como Mellon e Rockefeller, desendaram aplicar uma selvageria empresarial que incluía o monopólio, o cartel e o dumping para arrasar competidores, pois nada mais faziam, segundo eles, que aplicar os ensinamentos de Darwin, a sobrevivência do mais forte. Chamava-se isso de darwinismo social. Acontece que Darwin nunca postulou tal coisa, mesmo na natureza. Ele disse que os mais adaptados sobreviveriam. Foi assim que os pequenos mamíferos sobreviveram à catástrofe que dizimou fortíssimos e enormes dinossauros, pois precisavam de muito menos alimentos. É por isso que nós, descendentes daqueles bichinhos fracos, estamos aqui. Dessa maneira, as influências biológicas no comportamento humano ficaram mal vistas por décadas. Quando Edward Wilson publicou, em 1975, seu livro Sociologia, uma nova síntese, os acadêmicos marxistas, quase uma redundância, na época, das humanas se levantaram numa grita enfurecida, como se estivessem vendo a ressurreição do demônio. Acreditavam que a mente humana pudesse ser modelada como massinha de criança, e como alguém se atrevia a dizer que nosso comportamento era determinado pelos genes, que tínhamos instintos como os outros bichos, e o nosso livre-arbítrio. Décadas se passaram até que a psicologia evolucionista ganhasse a credibilidade que hoje tem. Este livro trata da influência que a genética tem sobre nosso comportamento, apesar de que algumas coisas sejam mesmo determinadas por nossa natureza, como, por exemplo, nossa preferência sexual. Mas o objetivo aqui é seguir o princípio exposto por Spinoza, filósofo holandês do século XX, de que a liberdade consiste em conhecer os cordéis que nos manipulam. É a única coisa que nos dá alguma margem para dirigir nossas vidas. E os nossos genes são grandes puxadores de cordéis. Finalmente, outro filósofo, Schopenhauer, alemão, século X, disse uma bela verdade: você pode fazer o que quer. Mas você pode escolher o que quer? Pode amanhecer e dizer, hoje vou querer me apaixonar por um rinoceronte. Difícil, não? Ou seja, há algo direcionando os nossos desejos, e a biologia é grande parte disso.